algo que o Senhor trouxe ao meu coração quando a pastora Adri falou sobre vocês estarem estudando o livro Divinamente. Eu falei, Senhor, traz uma palavra ao meu coração. O Senhor tem algo para as tuas filhas. O Senhor ama e conhece cada mulher que estará lá. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor tem uma palavra para o coração delas, para os nossos corações. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é livres da rejeição. Amém? Nós temos acompanhado, talvez vocês todos tenham percebido algo. Há, provavelmente, acho que 2 anos, nós temos perdido mulheres muito relevantes no nosso meio, no meio cristão. A primeira que foi acho que a primeira nessa leva foi a Dev, que deixou um legado maravilhoso, que nos ensinou e nos ensina e ensinará a próxima geração. Depois, agora recentemente, a doutora Sarah Hayashi, uma perca tremenda, uma mulher de Deus, com uma história linda. E por último não, mas depois a doutora Marlene Guerrato, quem já ouviu, é uma senhora, acho que ela morreu com 89 anos, ela ficou viúva com 36 anos, eu não lembro quantos filhos, mas são muitos. Acho que 8 filhos. Ela já era cristã e ela continuou ali cuidando dos seus filhos, né? Nessa batalha de ficar viúva com vários filhos, todos pequenos, servindo ao Senhor. E ela foi frutífera e ensinou até o final. Ela estava ensinando, pregando em várias conferências e falando até sobre casamento. Inclusive, ela pregava muito nos eventos do Josué Gonçalves. E, por último, ontem, morreu uma pastora que não é conhecida para nós, mas é conhecida no reino, nos céus, que estava fazendo algo tão grandioso no sertão da Bahia. Ela era ovelha do pastor Luiz de Vinhedo. E o Senhor restaurou o casamento dela. Acho que ela estava divorciada por muitos anos. Ela se converteu. Seu marido depois se converteu na mesma igreja. Seu filho. E o Senhor restaurou o casamento deles. E eles foram, como família, abrir uma igreja no sertão da Bahia. E a igreja foi inaugurada num dia. No outro dia ela sofreu um acidente. E ela morreu aos 49 anos. E uma mulher, o pastor Luiz fala, ela poderia entrar na Galeria da Fé, porque o trabalho que ela estava fazendo no sertão era grandioso. Então, queridas, às vezes a gente olha assim para essas mulheres e nós pensamos assim, acho que é de outro material. Acho que Deus escolheu, parece que elas não têm as mesmas lutas. Elas não têm. Queridas, mas é só nós olharmos para a história de cada uma e nós vamos ver as dores, as dificuldades. Uma viúva aos 36, a outra foi abandonada, muito jovem também, pelo seu marido, ficou só com seus filhos aí, é uma referência no reino, Theo Hayashi e Zoe Hayashi. Então, e a doutora Marlene Guerrato também, um exemplo, até na velhice dando frutos. E essa pastora que morreu essa semana, depois de anos divorciada, o Senhor restaurou a sorte dela. Essas mulheres, com certeza, sofreram da rejeição. E é algo, talvez você pense assim, puxa, mas será que todos passaram por rejeição? Queridos, todos nós, em um momento da nossa vida, ou em vários, passamos por rejeição, sofremos por a rejeição, e ainda passaremos. Não tem como passar por essa vida sem sermos rejeitadas. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E eu gostaria de ler o texto base dessa palavra, que está em Isaías 53, 3. Eu quero ler na versão King James. Diz assim, pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós
não demos à sua pessoa importância alguma. Aqui, o profeta Isaías estava profetizando sobre Jesus Cristo, como ele seria tratado, como as pessoas olhariam para ele. E a palavra diz que ele foi o mais rejeitado. E depois, quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos ler ali, nós vemos de fato e de verdade tudo isso acontecendo. Ele foi rejeitado em massa. Ele foi rejeitado demais, até por pessoas que receberam algo dele, que foi tocado por ele, recebeu um milagre, recebeu restauração. Essas pessoas também o rejeitaram. Só avisar, queridos, vai ter momentos que eu vou precisar tossir um pouquinho, já peço desculpas, porque eu estou com um probleminha na garganta. Mas eu recebi cura hoje, a hora que a irmã orou. A Kátima, né? Não lembro qual a irmã que orou por cura, mas eu recebi em nome de Jesus. A rejeição é uma experiência compreendida universalmente, que não requer definição. Todos nós sabemos o que significa rejeição. E ela pode tomar várias formas. Palavras que ferem, falta de atenção e abandono, amor não recíproco, agressões. A gente poderia continuar aqui a lista. Mas a rejeição, ela é uma percepção que nasce quando sentimos que não estamos sendo correspondidos por alguém tido como importante para nós. Porque nós vamos sentir rejeitados por pessoas que nós amamos, e por pessoas também que nós não temos todo esse vínculo. Mas aonde que mais fere? As pessoas que nós amamos, não é verdade? Porque às vezes as pessoas que a gente não tem tanto vínculo, pode nos ferir, mas não é algo que cria aquela raiz em nossos corações. E talvez você pense assim, mas sério, pastor, isso não é um tema bíblico. Será que deveria ser falado sobre isso na igreja, no culto? Queridas, sim, porque na Bíblia Sagrada nós vamos ver várias histórias de pessoas que foram rejeitadas, que passaram por rejeição. A primeira, Agar. Teria outras antes dela ali em Gênesis, mas eu gostaria de ressaltar Agar. Ela era uma serva egípcia, a sua senhora era Sara. Sara e Abraão estavam vivendo um conflito por não ter filhos, e tinha a promessa de Deus, mas a Sara estava naquela ansiedade, não acontecia. Foi um processo de 25 anos para o filho da promessa chegar, e eles tomam uma atitude. Nós vamos achar alguém para nos ajudar. E quem que foi a escolhida para entrar nesse drama familiar? Agar. Será que foi perguntado para ela? Se por acaso quer ter um filho? Não, ela era uma serva egípcia. Ela simplesmente teve que entrar nessa história, querendo ou não querendo. E depois, no desenrolar, você vai ver que ela começa a ter, depois que ela já está grávida, ela começa, puxa, agora eu sou a mãe do filho de Abraão. Ela começa a ter alguns atritos com Sara, e Sara começa a ficar chateada com ela, e ela foge, e o anjo vai lá atrás dela, fala, volta, e se humilha, né? Debaixo da mão da tua senhora. E Agar volta. Parece assim, puxa, mas que injusto, não parece injusto? Mas ela tem que voltar. É o processo de Agar. E depois, quando seu filho nasce, depois que até Isaac nasce, aí fica tudo pior. E chega um momento que ela tem que ser mandada embora. E ela é rejeitada. Ela e seu filho. Só que o Senhor a encontra também, novamente. Amém? Não vou entrar na história dela, mas é só para lembrar que existem mulheres que passaram por tremendas rejeições. Ana, zombada por Penina por sua esterilidade. Ana era casada com Eucana, que tinha 2 mulheres. Penina tinha vários filhos, Ana não conseguia engravidar. E Penina
tinha todo aquele ritual de rejeição, de zombaria. E Ana passou por tudo isso até ela encontrar um lugar de quebrantamento na presença de Deus. E nós vemos esta rejeição na vida de Ana. Lia, a esposa que não foi amada. A esposa que Jacó não amou. Você já pensou casar com um homem que descaradamente fala que não te ama? Como que é isso? Ela casou, ela teve que entrar também nessa história, porque o pai falou, não, aqui na nossa família não é assim. A mais velha precisa casar, depois a mais nova. E Lia teve que casar, estar com um homem que não a amava. E você vai ver na história dela, ela tendo que negociar para ter uma noite com seu esposo. E ela passou por uma vida assim, a alegria dela era ter os filhos. Ela queria o amor de Jacó, mas ela foi sempre rejeitada. Passou pela vida assim. Esther. Falei, Esther, pastora, sério que ela foi rejeitada? Ela teve o histórico, não que os pais a rejeitaram, mas os pais morreram. Ela foi criada por Mordecai, que era um familiar. Mas a dor da perda dos pais. Depois ela passa por essa seleção, ela é a mais bonita, ela é a escolhida. Mas a palavra fala, quando Amã quer matar os judeus, fala assim, Esther, você foi chamada para um tempo como esse, você precisa fazer algo. Ela diz, olha, faz mais de 30 dias que eu não sou chamada, que eu nem vejo meu marido. Isso é uma rejeição. Não deixa de ser uma rejeição. O que esse homem estava fazendo? Esse rei estava fazendo? Com certeza, com outras mulheres. Então, Esther também passou por esta rejeição. Agora eu quero falar de 2 homens. Moisés. Moisés, ele nasceu num tempo muito difícil, onde as crianças hebreias, os meninos hebreus, estavam sendo mortos. Você pensa, querida, quem é mãe aqui? Bastante, né? Você, quem teve filhos no tempo da pandemia, já teve aquela aflição, aquele medo da contaminação, todo aquele sofrimento. Mas imagina, teu filho nasceu num tempo que alguém pode entrar na tua casa, pegar teu filho e matar. E você não pode fazer nada. Foi nesse tempo que Moisés nasceu. E imagina como foi a gestação, como foi os primeiros meses desse bebê, que não podia chorar. Porque ele não podia chorar. Porque como que Joquebede fazia? Ela amava, Arão também amava o seu filho. Mas qual foi a percepção de Moisés de tudo aquilo que ele estava vivendo? Porque a criança tem percepção. Não é verdade? Desde o ventre, ele já tem a percepção do mundo que o cerca, dos sentimentos da mãe. Né? Quando ele começa a ouvir, ali no ventre, depois de uns certos meses, ele já começa a ouvir. E qual foi a percepção de Moisés? Quando ele foi colocado num cesto, em um rio. Quando eu assisti a cena desse filme, era o desenho ainda do Príncipe do Egito, eu chorei. Eu falei, meu Deus, como foi para Joquebede colocar o seu filho num cesto, que com certeza ela fez com muito cuidado para não entrar água, mas era um cesto num rio que tinha crocodilos. Quem iria pegar seu filho? Como seria? Ela teve que fazer essa entrega. E Moisés passou por toda essa rejeição, essa percepção. Não que os seus pais o rejeitaram, mas ele passou por uma rejeição. Né? O mundo que ele nasceu era hostil. Davi. Ele era um adolescente que cuidava de ovelhas, filho de Jessé. E o profeta Samuel foi visitar essa casa, porque ele iria ungir um rei nesta família. E Davi não foi convidado. Não foi convidado para esse almoço de honra. Que imagine, vai ter uma festa na tua casa. E, digamos, o prefeito vai na tua casa. E você não é convidada. Poxa, o prefeito quer entregar um carro 0 lá na tua casa para os teus pais. Fala, eu quero estar lá, né? Pode ser que eu ganhe também algo. Mas você não recebe nenhum WhatsApp falando, olha, vem aqui almoçar. Você só fica vendo, você vê pela televisão que o prefeito está lá na casa dos seus pais. Como você iria se sentir?
Ou talvez você já passou por situações assim, que você não foi convidada para algumas coisas, ou para a herança, era para você receber uma herança, e a herança foi dividida, e você viu as pessoas recebendo, e você não foi, você não ganhou nada, porque te esqueceram, ou fizeram que esqueceram. E assim fizeram com Davi. Os irmãos dele eram de porte, né? Altos, fortes, mas nenhum deles foi escolhido, porque fala que Deus vê o coração. E Davi também, depois disso, depois de ser ungido rei, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando ele ia servir seus irmãos na batalha contra Golias, os seus irmãos falavam: quem é você aqui? Quem é você na fila do pão? Né? Quem é você aqui trazendo? Você está querendo zombar da gente? Cadê as poucas ovelhas que você está cuidando? Quem ficou cuidando lá? Então, zombavam de Davi. Foi rejeitado depois pelo seu sogro, também por sua esposa. Ele passou por muita rejeição. E o último homem, que foi muito também rejeitado, mas por um propósito claro de Deus. Ele foi escolhido desde o ventre. Talvez você falasse: coisa linda ser escolhida desde o ventre. E você foi escolhida desde o ventre, amém? Por mais que tenha dificuldades, às vezes a gente pensa assim: se eu fosse escolhida desde o ventre, eu não estaria passando algumas dificuldades. Queridos, veja a história do profeta Jeremias. Deus chamou ele desde o ventre para ser profeta entre as nações. Deus o chamou. Mas a história dele foi marcada por renúncias, por dores, por muito choro. Ele tinha que dar a palavra para o povo de Israel, que estava totalmente rebelde, totalmente distante de Deus, mas palavras duras, palavras de arrependimento. Às vezes nós gostamos muito de palavra profética, mas palavras que nós vamos ser abençoados, que nós vamos prosperar, que a gente vai casar, né? Que a coisa vai acontecer. Mas quando vem uma palavra de alinhamento, às vezes a gente fala: ai, de onde saiu esse profeta? Meu Deus, né? Sei lá, né, se é de Deus isso. E Jeremias era assim. Ninguém gostava das palavras de Jeremias. E Jeremias era tremendamente rejeitado, jogado num fosso. E ele chegou a falar: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Porque é tanto sofrimento. Né? Não dá, não consigo. Mas, queridos, olha, depois quando Jesus está, né, na terra ali, no seu ministério, exercendo já o ministério, comparam Jesus a Jeremias por conta da rejeição. Olha que lindo. Acho que Jeremias do céu falou: pronto, estou feliz. Valeu a pena toda a rejeição. Não foi Jeremias que foi comparado, mas ele foi comparado, Jesus foi comparado, né, a Jeremias. Olha que coisa linda. Pelo grau de rejeição em massa que eles sofreram. Com certeza eu poderia falar outros personagens, e você também poderia contar algumas histórias. Mas, na infância, a rejeição é sentir-se negligenciado nas suas necessidades básicas, o que pode acarretar em sentimentos de tristeza e desvalorização. A rejeição pode ser sentida a partir do ventre, pois a partir da 3ª semana de gestação, o bebê começa a criar suas memórias. Nós temos grávidas aqui? Aleluia. O bebê não tem o cognitivo todo formado para lembrar. Elas ainda são inconscientes, mas estão ali. A rejeição já ficou como uma marca. Nem sempre se tem a percepção, mas a marca já ficou ali. Chamamos de memória inconsciente. A partir da 3ª semana, já se ouve a voz da mãe e do pai. Se a mãe ou pessoas próximas dizem que a criança não veio na hora certa, e a mãe internaliza aquilo, a criança vai sentir tudo o que a mãe sentir. Ela já ouve a voz dos pais.
Então, é essa percepção. E, às vezes, queridos, nem é a rejeição, assim, que os pais não querem aquele bebê. Às vezes, é um casal que briga muito. Muitos conflitos no casamento. E o bebê, ele passa por todo aquele sentimento. E aquilo ele vai percebendo como uma rejeição em relação a ele. Problemas financeiros. Aquela luta dos pais, às vezes tristeza, choro, preocupação. Também existe a percepção de uma rejeição. Os pais amam, mas todo aquele conflito é passado como uma rejeição. Pais alcoólatras, viciados em trabalho, workaholics, famílias em momento de crise financeira, pais que substituem amor por presentes, que sempre quer dar o melhor. Mas, às vezes, não tem tempo, mas ele sempre vai dar aquele presente caro, aquele melhor para o filho. Mas a criança, ele quer a caixa. Quem já viu criança aqui, que você dá um presentão, daqui a pouco você vê ele está brincando com a caixa? Então, não é tanto a questão do valor, mas sim do olho no olho. Eu lembro que, desde pequena, sempre foi muito importante para mim o olhar. Eu lembro que, às vezes, o meu pai chegava do trabalho, a gente sentava no colo dele e começava a conversar. Eu imagino, coitado, meu pai trabalhava muito e cansado, né? Estava sentado e a gente queria conversar, e ele começava a conversar, mas a gente puxava o queixo dele para ele olhar para nós, como se ele ouvisse com o olho também, né? Então, é muito importante não só o ouvir ali, mas é o olhar, é o tempo. E hoje tem se perdido isso. Porque nós vemos o quê? A mamãe, às vezes, amamentando, vendo celular. A mamãe, às vezes, ela está em casa, mas ela não está, às vezes, tão presente com os seus olhos ali. A criança, às vezes, ela quer brincar, mas ela quer o quê? A brincadeira com o tempo, com os pais. Eu sei que a vida é tão corrida, mas tudo isso é lido como atenção, como amor, como aceitação. Amém? Pais exigentes, provavelmente perfeccionistas. Talvez você conviveu com pais assim. Eles queriam o melhor. Porque a gente não está aqui para culpar os pais, olhar para os pais e cobrar deles. Não é sobre isso, queridos. Não é sobre julgar os nossos pais. Eles também tiveram suas dores, as suas ausências. Mas é sobre nós reconhecermos o que nos faltou. Jamais será sobre desonrar os nossos pais. Mas é reconhecer onde teve as falhas. E sempre voltarmos para esse lugar de comunhão com Deus para sermos curados. Amém? E, às vezes, nunca estava bom para os teus pais. Você fazia algo, puxa, não está ainda 100%. Tirei 7, pai. Por que não 10? Tirei 9, 9,5, mas por que não? Eu lembro uma professora, eu era boa de história, e eu sempre tive histórias muito ruins com professoras, que o diabo falou, vou preparar professoras, bem joia para você. Desde a primeira série, eu tive professora horrível. Uma bênção, assim, glória a Deus, que me ensinou muita coisa. Mas a minha primeira professora era a professora que estava para se aposentar. Então, ela estava, acho que, cansada. E eu lembro que teve um dia que ela falou assim, quem fizer toda a lição vai para a sala de educação artística, fazer a aula, desenhos e tal. E eu lembro que eu estava fazendo, eu tenho uma boa memória, eu fiz, eu não desobedecia. Sei lá que eu fiz errado. Mas eu e um menino não fomos. Eu lembro que ela falou, Viviane, e eu não lembro o nome do menino, vocês dois não vão para a sala. Eu lembro que eu olhei assim, eu fui para o banheiro chorar, e quando eu voltei, as crianças já tinham ido, e nós dois ficamos lá naquela sala. Tipo assim, um olhando para a cara do outro, o que a gente fez de errado? Ai, obrigada, querida. O que a gente fez de errado? Na terceira série, eu também sou da época que usava a saia plissada na educação artística. Quem é dessa época? Tem algumas irmãs, né? Sei que todo mundo é jovem aqui, nem é dessa época. Mas, graças a Deus que essa época passou. Imagina, eu tinha acho que uns 8 anos, e você fazia aula de saia, e tinha que voltar depois para a sala de aula, com a tua calça do uniforme.
Eu acho que eu deixei minha calça lá na quadra, não sei o que eu fiz com a minha calça, e eu fui para a sala de saia. Aí a professora, Viviane, cadê a tua saia? Cadê a tua calça? Eu falei, ai, não sei, professora. Ela me pegou, ela foi em todas as salas comigo, entrava comigo, ela falou, gente, a Viviane está aqui, ela perdeu a calça, alguém achou uma calça? Ela entrou em todas as salas. E daí eu ia de ônibus escolar, não era nem Kombi escolar, era ônibus escolar. Então imagine quando eu entrei dentro do ônibus escolar. Esqueceu a calça, perdeu a calça. E essa mesma professora da primeira série, esqueci, ela me fez fazer xixi dentro da sala de aula. Não podia fazer xixi, não podia ir no banheiro. E daí, eu lembro que eu tinha um pouco de problema, de incontinência urinária. E eu lembro, não, eu vou obedecer, tem que obedecer. Então, não pode ir no banheiro, não pode. E eu lembro que eu estava sentando já na perna, eu não aguentava mais. E aí eu falei, eu vou ter que pedir. A hora que eu levantei, eu fiz xixi, porque estava segurando. Eu só lembro dela falando, todo mundo fecha o olho. Gente, criança fecha o olho? Claro que não, daí que todo mundo olhou, né? Aí eu fiquei mijada o resto da aula. Aí, dessa época, eu voltei para a Kombi, essa época era a Kombi, cheirando xixi. Então, todas essas humilhações de escola eu passei. E essa professora, eu já estava no 6º ano, eu lembro que eu só tirava 10. E eu lembro que ela falou assim para mim, você não faz mais do que a tua obrigação. Eu falei, mas professora de acho, né? Professora. Falei, professora. Mas eu falei assim, tudo bem. Falei, ainda bem que não eram meus pais. Porque, queridos, uma criança que ela é muito aceita dentro de casa é diferente. Ela vai ter rejeições lá fora. A escola, o campo é minado. É muita rejeição, tudo. Não existe gente bonita, perfeita, que não seja zoada em escola. Mas o que precisa ter? Uma família que afirma, que acolhe, que encoraja, que ressalta sempre qualidades e que vai, claro, ver falhas, mas não vai criticar a identidade da criança. Graças a Deus, a minha família cuidou. E eu lembro e já liberei perdão e estou curada dessas professoras, amém? Tanto que eu trabalhei com criança 23 anos, né? E eu lembro que eu falei, Senhor, deixa eu marcar positivamente essas crianças no reino, amém? Não sei se vocês já viram aquele filme da Tina Turner. Tem um filme da biografia dela e começa o filme, ela cantando num coral na igreja. Só que ela já era muito desenvolta, e ela cantava toda dançante. E a líder do coral não gostava daquilo e corrigia, até que ela perde a paciência e pega ela e bota para fora da igreja. Parou, você não vai participar mais. E ela vai embora, para nunca mais voltar. Então, às vezes, uma atitude de rejeição impensada faz uma pessoa rejeitar o amor de Deus. E nós precisamos, queridas, ser aquelas que vão transbordar amor, amém? A despeito das nossas dores. Fala assim, puxa, mas eu não consigo ser assim, não consigo ser amorosa. Queridas, a palavra fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Então você tem amor, amém? É o fruto do Espírito, o amor. Ele está dentro de você. E você pode ser um canal de amor e cura para muitas pessoas, amém? Pais que têm dificuldade de criar laços afetivos com seus filhos por causa das suas próprias feridas. Devido à nossa falência pelo pecado, nós, seres humanos, somos especialmente hábeis em rejeitar. Porque às vezes a gente fala tanto sobre a rejeição que sofremos, mas nós também rejeitamos. Se nós olharmos, às vezes a gente vai lembrar de situações que nós falamos palavras duras, nós rejeitamos pessoas, nós fomos pessoas que não encorajamos. Então nós precisamos também reconhecer
que nós também rejeitamos. E nós precisamos cuidar desta prática em nossa vida. Amém? E a nossa natureza pecaminosa também nos torna susceptíveis a sentir rejeição, até quando ela não existe. É a questão da percepção. Às vezes, a criança, ela não consegue, né, entender tudo o que está acontecendo. E às vezes ela ouve uma palavra, uma conversa. E aquela conversa que ela ouve, ela fere o coração. Eu e o meu irmão, nós temos uma história tão engraçada, que quando nós éramos crianças, a minha mãe falava, lava bem o ouvido. Lava bem esse ouvido quando nós íamos tomar banho, senão vocês vão ficar igual ao Alcimar. O Alcimar era um vizinho nosso, mais encardidinho. Ela falou, olha só a história. Ela falou assim, o Alcimar nasceu um pé de couve no ouvido dele, porque ele não limpa o ouvido. Olha essas histórias, né? E eu e o Wagner, que é meu irmão, nós temos a imagem do Alcimar com um pé de couve no ouvido. Gente, eu falei, um dia conversando com meu irmão, ele falou, eu também imagino, eu vi isso. Eu falei, Wagner, a gente tem a certeza que viu, mas não é a nossa mente infantil e tão fértil. A gente fez a imagem do coitado do Alcimar com um pé de couve. Então, até hoje eu tenho mania, eu limpo muito meu ouvido. Toda vez que eu tomo banho, eu falo, meu Deus, não quero ser o Alcimar, né? Então, tem coisas que a criança, ela tem uma percepção daquilo e ela sente, às vezes é uma briga que ela vê. Às vezes é uma conversa. Então, às vezes nós também achamos, às vezes a gente chega entre uma roda que, digamos, a Lenara, a França estão conversando, e a gente chega e elas olham assim, e a gente fala, tá vendo? Nem a pastora me ama. Poxa vida. Às vezes, mas não é que, tipo assim, elas deram uma paradinha só. Não que elas rejeitaram. Às vezes a gente olha um olhar de uma pessoa, a gente já entende mal. Às vezes a pessoa não está num dia bom. Às vezes ela chegou na igreja, coração aflito. E às vezes ela não está tanto para sorrisos. E às vezes a gente, puxa, também sou rejeitada na igreja. Queridos, a gente precisa olhar e ter a percepção correta também, amém? E às vezes, se a gente sentir que tem algo, a gente precisa conversar, amém? Fiz algo, irmã, eu quero te pedir perdão se tem algo, vamos reatar, mas a gente não pode deixar criar essa raiz aqui no nosso meio, amém? E por que a rejeição dói tanto? Porque Deus nos criou com uma necessidade, né? Na fabricação da humanidade, Ele colocou em nós a necessidade de ser aceitas e amadas. Uma criança, eu já fui em algumas vezes em orfanatos, e as crianças, elas vêm, né, elas querem colo, elas querem, e as mulheres, né, as monitoras, elas falam o tempo todo, deixa no chão, não fica no colo, porque depois eles choram muito. E os bebês a gente nem pode pegar. Não pode pegar por quê? Porque vai criar aquela questão do olhar, e eles não podem ficar no colo. Elas não têm tempo para ficar com esses bebês no colo. Então, esses bebês, eles não trocam nem olhar. Porque eles são alimentados e cuidados ali, não com aquele afeto que seria uma mãe, que só uma mãe e um pai pode dar. Então, queridos, nós temos essa necessidade do olhar, do toque, de ser aceito, de ser acolhidas. Amém? Então, todos nós nascemos com essa necessidade. Por isso que a rejeição dói tanto. Estudos atuais da neurociência apontam que a área do cérebro que processa a dor física é a mesma que processa a dor emocional da rejeição. Olha que coisa séria. Ela é uma dor real. Às vezes a gente fala, a pessoa está dramatizando. Não, queridos, a dor da rejeição, ela é real. O mesmo campo que processa dores como queimadura e lesões, processa também a dor de sentir-se esquecido e excluído. Isso acontece porque o ser humano, em sua essência, é um ser relacional. No Jardim do Éden,
Deus vinha todos os dias na viração do dia para estar com Adão, para estar com Eva. Era relacionamento. E nós temos essa necessidade. E às vezes, quando nós nos ferimos com a rejeição, o que a gente faz? Muros, para a gente afastar pessoas, porque a gente não quer ser ferido novamente. Mas é o próprio Deus que traz pessoas também para nos curar. Amém? E nós precisamos derrubar os muros, porque senão não seremos curadas. A mesma, sim, pessoas nos ferem, sim, pessoas nos curam. Amém? Não nascemos para ficar sozinhas. Quando interpretamos que estamos sendo rejeitados por alguém, que esperamos afeto, nosso próprio cérebro interpreta aquilo como uma grande dor. Nossas primeiras experiências com a rejeição normalmente são na infância, o que acarreta grandes problemas, pois a criança tem necessidade de ser formada pela via do afeto e do apego. Aqui fala da questão do olhar. Então, nunca é demais abraçar, nunca é demais beijar. Eu sei que tem mães que a linguagem de amor dela não é o toque. Puxa, não tem uma dificuldade. Mas eu queria te dizer, querida, se esforce. Se esforce para ser mais afetiva, abraçar mais. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, de carinho, de beijo, de toque. Sabe, queridas, a gente precisa, às vezes a gente se pensa tanto na melhor roupa, no melhor sapato. Puxa, eu queria dar Lilica, eu queria dar Tigor. Só que isso vai passar, tudo isso vai passar. Né? E o que vai ficar na memória dessa criança? Tempo, atenção, as brincadeiras, às vezes, nem é na Disney, nem é do Beto Carreiro, é naquele cirquinho lá da vila. Aquilo ali vai ser tão marcante na vida do seu filho. Quando a pessoa sofre rejeição, ela desenvolve alguns comportamentos. Queridas, não precisa ser todos eles. Daí, talvez eu vou ler e fale assim, não tenho tudo isso. Não, pastor, então eu não sou. Não, glória a Deus que você não tem, senão você estava presa. Né? Então, tem alguns. E isso já denota. Tá bom? Porque assim, queridas, a primeira coisa é nós reconhecermos que tem áreas. E talvez também, eu lembro que quando eu comecei o ministério, eu falei, a primeira coisa que eu preciso de cura. Eu preciso de cura. A Ilza me ajudou muito. Passei por um processo de cura e a gente vai passando por processos, amém? Nós e o Senhor também, nosso tempo com Deus, o Senhor vai nos curando, o amor dele vai sendo derramado. E eu lembro que, depois de passar, eu falei, Senhor, mostra se existe mais coisas. Passei algumas conversas com a minha mãe, e nós fomos sendo curadas. E eu lembro que eu tive um sonho, que eu estava numa roda de mulheres, e eu olhava para uma mulher e eu sentia uma dor assim que eu chorava. E era uma dor física no meu coração. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso? Eu conhecia a pessoa, mas eu não tinha nem convivência com a pessoa, mas o Espírito Santo usou a figura da mulher para eu entender. Ele falou, tem lugares que você se sente rejeitada. E você não pode continuar com isso. Como que eu ia continuar? Eu não poderia. Eu lido com mulheres, eu sou pastora. Eu não posso continuar com algumas travas. E eu sei que aqui são mulheres, tantas líderes tem aqui. E essa tem que ser o anseio do nosso coração. Fala assim, eu não sou líder, você é líder na sua casa. Você é uma referência para os seus filhos. Você é esposa. Você vai ter uma geração, talvez você não seja mãe ainda, mas toda a cura que você receber, todo gigante que você derrubar, seus filhos não vão precisar derrubar. Amém? Às vezes a gente tem um padrão baixo. Tua mãe se esforçou, mas ela sofreu muito. Então, às vezes, você faz um pouco mais que a sua mãe, aí você, já estou 10, minha mãe nem fazia isso. Queridos, a gente pode ir além, amém? O nosso padrão é Jesus, amém? E que a gente possa ser muito mais amorosa, estar realmente olhando para o nosso coração. E olhando, será que eu tenho alguma dessas coisas aqui?
rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, crítica, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes, perfeccionismo. São todos sentimentos que nós conhecemos e que às vezes a gente luta com ele. Puxa, às vezes a gente fica bem, de repente a gente é assaltado por aquele sentimento novamente. E nós precisamos olhar para a nossa história, onde isso começou, onde entrou essa raiz. Nós não precisamos estar sofrendo com essas coisas, amém? Como lidar com a rejeição? Nos identificando com o nosso Jesus, amém? Ele foi o mais rejeitado. E nós olhamos para ele, nossos olhos precisam estar nele. A palavra fala em Salmos 34:5, olharam para ele e foram iluminados. E foram iluminadas, amém? Nós fomos iluminadas quando nós olhamos para Jesus. Os seus rostos não serão confundidos. Tem versões que falam, não passarão vexames. Então, queridas, quando nós olhamos para Jesus, vai cair as escamas dos nossos olhos e nós vamos olhar para dentro de nós. Porque a gente, às vezes, é boa para olhar os defeitos dos outros. Meu Deus, essa irmã, misericórdia, não muda. Não muda, não muda, estou cansada. Mas a gente, às vezes, também não muda. Tem coisas que a gente repete dentro da nossa casa. Às vezes, o nosso marido é o que mais nos conhece, os nossos filhos. E, às vezes, ele quer dar um toque. Mas a gente se arma, que nem uma caranguejeira. Né? Quando ele fala algo, você fala, o quê? Você está me criticando? Você não sabe que eu estou cansada? Você não sabe da minha história? Queridos, às vezes a gente se arma muito com os de casa. Ou a gente é aquela que não conta, não abre o coração para a nossa discipuladora. A discipuladora, né, te chama para um discipulado, e como você está? Eu estou tudo bem. Por dentro, né? Está desmoronando, mas estou tudo bem, né? A gente não conta, a gente não mostra a verdade do nosso coração. E, queridas, a gente precisa, às vezes a realidade é feia, mas é a nossa realidade, a gente precisa abrir, a gente tem que ser a mais interessada em ser curada, amém? Nós precisamos, o Senhor tem cura para nós. João 1,11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e eles não o receberam. João 15:18 diz, se o mundo vos odeia, Jesus falando para os discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ele foi odiado. Ele falou, vocês estão reclamando, mas eu fui odiado. Jesus, quando ele passou por Nazaré, onde ele passou a sua infância, boa parte de sua vida, quando olharam para ele, reconheceram, esse não é Jesus, o filho do carpinteiro, filho de José, suas irmãs cresceram aqui com a gente. É Jesus, né? Lembro dele na infância, aí correndo. E não honraram Jesus. E diz que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres, por conta que ele foi desprezado, ele foi rejeitado por aquele povo. A vida de Jesus ilustra uma simples verdade. Mesmo se você for perfeito, ainda experimentará a rejeição. É claro que a gente não é, né? A gente está no processo aí de santificação. Mas, queridas, todas nós passaremos por rejeição. Mas a diferença é como está o nosso coração para receber a rejeição quando ela vier. Como a gente vai perceber? Ela pode ser uma picada. Picada de abelha dói, né? Dói muito. Quem já teve? É muito, mas você só tira ali o ferrãozinho, passa um remedinho. Mas se você levar um corte muito profundo, aquilo dói, pode inflamar. Então, quando você está com o teu coração preparado, com os seus olhos em Jesus, com o seu coração conectado com o amor de Deus, recebendo esse amor, estando ali, alicerçada nessa verdade de quem você é e quem é seu pai, a rejeição vai vir, mas ela não vai criar raízes. Ela não vai
te prender. Puxa, aquilo foi tão terrível, foi tão terrível. Foi terrível, mas passou. Eu perdoei aquela pessoa. E não estou ignorando a tua dor, queridas. Mas é como nós lidarmos com as rejeições que ainda virão. Amém? Reconhecer e identificar quando e por quem se sentiu rejeitada. Nós precisamos olhar para a nossa história e lembrar, desde a nossa infância, os primeiros anos da nossa vida são os mais importantes. Quando você conversa com uma pessoa que às vezes está perdendo a memória, com uma demência, com Alzheimer, o que ela lembra? Os primeiros anos. É as coisas que ela volta no passado. E são os mais importantes. E é nós olharmos a nossa história e onde nós nos sentimos rejeitados. O diabo, ele tem usado a boca de pessoas para ferir crianças, adolescentes, adultos, mas principalmente crianças e adolescentes, para que eles fiquem presos em situações e não sabendo quem eles são. Colocar diante de Deus e reconhecer que o problema não é a fonte e nem a natureza das rejeições que recebemos. Permitir que Deus remova as percepções erradas. Como eu falei, sim, fomos rejeitados, muitas vezes por pessoas que deveriam nos amar. Talvez você não foi criada pelo seu pai, você não teve o amor paterno. Talvez já na gestação, na tua gestação, teu pai já sumiu, ou foi na infância, depois de um divórcio, ou você foi abandonada por um esposo. Eu não estou dizendo que nada disso, assim, que não foi importante, que não foi uma dor profunda. Mas é reconhecermos, sim, colocarmos aos pés da cruz, pedir a cura, pedir a ação do Espírito Santo, mas não ficar olhando somente para a fonte da nossa rejeição. Isso não vai fazer a diferença, queridos. E às vezes também nos afastarmos de pessoas, liberarmos perdão a pessoas e situações. Eu não posso focar somente na fonte da minha rejeição, senão eu nunca serei curada. Preciso firmar meus olhos e o coração na fonte de toda aceitação. Esse é o grande segredo, amém, queridas? Esse é o lugar. Não é a fonte de problemas e de rejeição, mas é a fonte de toda a minha aceitação, amém? Porque Ele me amou, Ele me escolheu, Ele te escolheu desde o ventre. Talvez pessoas não deram valor a você, não deram atenção devida a você. Talvez você olhe para a sua infância, puxa, você pensa assim, eu só tive uma infância, e a infância é um período tão importante, e eu não fui amada como eu deveria ser amada. Mas, queridas, não é ficar lamentando o que passou, é saber que eu posso receber tanto desse amor, que eu posso ser uma fonte de cura para muitas e muitas mulheres, amém? Muitas e muitas famílias. Colossenses 2:10 diz essa verdade para nós, e esse versículo você pode colocar ali na tua geladeira, no teu guarda-roupa, no teu espelho, e por estarem nele, nós estamos nele, amém? Que é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude, amém? Nós recebemos a plenitude, nós estamos em Jesus. Olha essa verdade poderosa. E nós já recebemos toda essa plenitude. Às vezes nós não estamos acessando este lugar por falta até de conhecimento. De uma percepção clara, puxa, eu tenho essa plenitude. Eu sou amada, eu sou aceita. Eu posso todas as coisas. Eu vou viver um novo tempo. Eu posso amar muito mais, eu posso ser muito mais feliz. Porque às vezes você tem perdido a alegria de viver. Às vezes você está só sobrevivendo. E você pode ser uma pessoa muito mais feliz. Dá uma risada. Oh, não acredito. Ah, tá. E a risada você tem que virar a cabeça para ficar legal, entendeu? Assim, ó. Como diz Ana Paula Valadão, olha para o teu irmão e ri da cara do diabo, né? É assim, não precisa, o irmão pode se ofender, né? Falei, irmão, que isso?
Eu tenho uma fonte interna de aceitação que flui do coração do meu Pai para mim. Amém? Às vezes, naquele dia que você teve situações difíceis no teu trabalho, que você não foi reconhecida pelo ótimo trabalho que você fez. Às vezes, elogiaram pessoas e você não foi elogiada. Às vezes, na igreja, uma pessoa foi promovida e você não foi. Puxa, eu estava aqui na célula, eu achei que seria líder e não foi chamada para ser líder. Algumas situações ali você não foi reconhecida. É a hora de você chegar e buscar esse lugar de aceitação no Pai. Sabe, eu sou amada e eu sei que não é sobre pessoas. Eu sei quem eu sou nele, amém? Eu sou completa e descanso nesse amor e nessa afeição. Nós somos completas, amém? Fala assim para a tua irmã, você é completa. Você não precisa de mais nada. Se o mundo me critica fortemente, mas o meu interior está sendo alimentado da afirmação do Pai, isso não vai me parar, amém? Talvez você vai passar por uma estação de muita rejeição, mas é o Senhor te forjando, amém? Às vezes a gente põe tudo na conta do diabo. O diabo se levantando contra mim, mas às vezes é o próprio Deus permitindo situações de rejeição para forjar o nosso caráter. Amém? E sobre a aceitação, ela é um bálsamo de cura. Para encerrar, estou encerrando já. uns meses atrás, eu tive um atendimento com uma jovenzinha. Ela tinha acabado de aceitar Jesus, uns 18 anos, só ela. Né? A família não está na igreja. E geralmente eu não atendo solteiras, atendo mais mulheres casadas. E é a pastora de jovem que atende, mas ela pediu um atendimento. Eu falei, claro, vamos sim. Marcamos. E quando eu estava orando por aquele atendimento, o Espírito Santo falou assim no meu coração, seja maternal. Eu falei, seja maternal. Eu falei, ok, Espírito Santo. E eu não sabia nada da história dessa jovem, nada. E quando eu sentei com ela e comecei a ouvi-la, ela vem de uma família que os pais se divorciaram e a mãe que saiu de casa. Né? Ela ficou com o pai e os irmãos, e ela estava tendo que fazer o papel da mãe, de cuidar, mesmo estudando. Ela tinha que lavar roupa, ela tinha que cozinhar, ela tinha que limpar a casa. E ainda seu pai e seus irmãos não estavam entendendo o momento da conversão dela, que ela tinha mudado, ela tinha aceitado Jesus. E eu vi que ela só queria ser ouvida, ser acolhida, porque ela não tinha uma mulher em casa. Não tinha mãe, a figura materna. E eu pude ouvi-la, orar com ela, encorajá-la, né, ser carinhosa. E eu lembro que, quando eu falei, como você vai embora? Ela falou, eu vou chamar Uber. Eu falei, não, eu vou te levar. Geralmente a gente não leva as ovelhas para casa, né? Então, senão a gente vai ficar de Uber o dia inteiro levando, né? Mas eu falei, eu vou te levar em casa. E nós fomos conversando, e quando ela foi descer do carro, eu falei, cuidado, né? Se tiver alguém passando na rua meio estranho, isso é papel de mãe. Ela precisava de aceitação, de acolhimento. Eu falei, cuidado, né? Você tem em mim alguém para conversar, alguém para te encorajar. Então, as pessoas, queridos, precisam. Tem muitas mulheres que precisam da nossa aceitação, do nosso amor. Esse bálsamo ser derramado sobre elas. E se nós ficarmos presas somente na nossa história de rejeição, as pessoas feridas vão passar por nós, com dores tremendas, e nós não vamos ter olhos para elas. E eu sei uma frase, que é assim, se você estiver de joelho, você já pode levantar quem está caído. Faz um teste. Fala, irmã, deita e eu fico ajoelhado. Vamos ver se eu consigo? Você vai ver que você consegue. Então, não pense assim, não, eu preciso estar de pé, forte, corajosa, para poder ajudar alguém, para poder encorajar alguma pessoa. Não, querida, a despeito das nossas dores. O pastor Luciano tem uma palavra que fala, servindo a Deus, mesmo com problemas. E nós queremos, querida, que você se levante. 3 valentes de Deus cumpriram o seu papel aqui na terra.
3 não, 4, recentemente. E precisam se levantar novas mulheres. Amém? A despeito das suas dores, a despeito das suas ausências. Queridos, a sua dor, ela é legítima. Não estou dizendo que a sua dor não é legítima, ela é legítima. Mas nós precisamos passar a nossa dor com o Espírito Santo. Porque a dor, ela é pedagógica. Só se nós passarmos com o Espírito Santo. Porque em si mesma ela não é pedagógica. Fala assim, puxa, que legal o passador então, né? Não é, né? Não é. Mas se o Espírito Santo estiver no processo conosco, nós vamos aprender e nós vamos sair do nosso processo de luto, de dor, de tristezas, mulheres melhores, amém? A tristeza, a dor, ela ensina muito mais do que a alegria. O que Provérbios fala? Que é melhor estar na casa do luto do que na casa que tem festa. Porque sempre que nós vamos no velório, nós paramos para analisar a nossa vida, não é verdade? Nós paramos para pensar. E às vezes quando a gente vai numa festa muito legal, mas a gente não sai com algumas reflexões. Então nós precisamos olhar e saber que a dor, ela faz parte. E esse é o galardão da rejeição. Nós vamos abraçar a rejeição como Jesus fez. Jesus, ele não falou, nossa, eu não estou sendo rejeitado. Não, Jesus falou, eu sou rejeitado. Eu estou sendo. Quando ele falou isso sobre em Nazaré, pegaram ele e foram até um penhasco para jogar ele para baixo. Ele teve que se desvencilhar desse povo. Imagine como ficou o coração dele. Ele sabia que ele era. Nós abraçamos a rejeição, mas não da forma que nós abraçamos e vamos morar com ela na Coitadolândia. Tem esse lugar que a gente pode morar. Ai, coitada de mim. Não, fora da Coitadolândia, amém? Não vá morar na Coitadolândia. Mulheres de Deus não moram lá. Não moram lá. Porque quem te aceitou é maior do que quem te rejeitou. Amém? Às vezes fala assim, puxa, mas a pessoa que me rejeitou eu amava demais. Eu amo demais. Pessoa muito importante. Sim, mas o teu Pai Celestial, Ele é maior. Amém? Ele é mais poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele te gerou. Ele te conhece por inteiro. Ele sabe tuas limitações. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe suas vulnerabilidades. Ele sabe que às vezes você cria meio que um papel de perfeitona. E às vezes nós mulheres, nós gostamos, às vezes, para nos proteger. Para nos proteger, a gente fica, ai, não vou guardar, eu tenho uma figura de perfeita, posso destruir isso. Queridas, e nós não somos. Diante de Deus é como uma cera, tudo derrete. Amém? E nós precisamos expor para pessoas de confiança as áreas que doem, que nós sentimos dificuldades. Eu estar aqui, queridos, eu tive que vencer a rejeição. Eu lembro que no retiro de criança que eu fui com a pastora Kelly, fui ajudar a cuidar da minha turminha. Eu lembro que a pastora Kelly falou, Vivi, pega o microfone e chama as crianças para mim. Eu não consegui. Porque eu não conseguia nem pensar em ouvir minha voz no microfone. Eu lembro que eu pedi para outra pessoa, você chama as crianças? Para ver como que eu fui me fechando. E o Senhor falou assim, você não vai ficar nesse lugar, né? E nós precisamos decidir, amém? Talvez você fale assim, não, tal coisa eu nunca vou fazer. Eu nunca vou para esse lugar. Mas você precisa reconhecer este lugar hoje. Que o Senhor tem para você. Você pode ir muito mais longe, amém? Você pode ser a continuidade da Marlene Guerrato, amém? Uma mulher que foi frutífera até o final, ensinou. Ela poderia falar, eu não vou falar de casamento, não tenho marido. Eu não vou fazer de certas coisas, eu não posso. Mas não é sobre o que eu sei, é sobre o que a palavra diz, amém? É sobre a palavra. E eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. E eu gostaria que nós terminássemos esse tempo de palavra, segurando na mão da pessoa do lado, ou no ombro.
que você decidir. Amém? E nós precisamos uma das outras. Amém? Nós precisamos das nossas irmãs. E contar com ela, às vezes, para o nosso ponto cego. E às vezes você também ser transparente. Olha, eu estou sentindo que tem algo entre nós. Você tem algo no coração e às vezes vai cair por terra toda a raiz de rejeição. Ela fala, não, eu não tenho nada. Eu amo você. Ou vai falar, eu tenho. Não gosto de você. Aí cai o barraco ou não? Não, fala, não, tudo bem. Fala, você que está perdendo, irmã. Porque eu sou muito legal. Amém? Fala assim, você que está perdendo. Não. Mas, fala, vamos nos conhecer melhor, então? Amém? Que você possa entrar nessa casa, olhando para o lado e sorrindo. Nós somos irmãs em Cristo. Não entra assim, não conhece esse povo, sei lá de onde que é. Gente, é teu irmão. É tua irmã. Nós temos o mesmo pai, amém? Então, olha para o lado, faz, olá. Olá, amém? Nós temos o mesmo pai, amém? E às vezes o teu sorriso, o teu acolhimento, já vai ser um bálsamo para aquela irmã que ela sofre tanta rejeição lá fora. É tanta dor, ela não é amada pelo esposo como ela deveria. Ela está tendo problema com os filhos. E aqui, ela vai encontrar você. Oi, irmã, que bom que você veio. Estava sentindo tua falta. Uma ligação. Nós temos a bênção do WhatsApp. Porque você não está vendo uma irmã, faz dias que se ela não vem no culto, você vai mandar, falou, oi querida, eu sinto sua falta. Eu vi que você não está vindo para o culto. Sabe o que fez parte da minha cura também? Falar eu te amo. Eu falava, eu te amo, sabe para quem? Para cachorro. Eu falava sempre, eu te amo. Sabe por quê? Cachorro não vai dizer eu não te amo. Cachorro não vai rejeitar. Cachorro, abana o rabo. Você pode falar para eles assim, você é feio. Ele não entende. Ele vai entender o quê? A tonalidade da tua voz, né? Se é com carinho, se é áspero. Mas por que falar eu te amo para os teus pets e não falar para as pessoas? É o medo da rejeição? E eu falei, eu quero falar. Eu te amo todas as vezes que eu falar com os meus irmãos. Meus irmãos não moram aqui. E eu falei assim, a gente precisa falar, eu te amo para as pessoas. Não é, mas eu nem amo assim. Mas em Jesus nós amamos, amém? Porque Ele nos amou e nós falamos que amamos para as pessoas. Que nós possamos falar, eu te amo para as pessoas da nossa família. Às vezes vai engatar assim, eu te... Mês que vem eu falo o resto, né? Eu te já adiantei, né? Porque você não foi criado, teus pais nunca falaram, teus pais davam aquele abraço meio quadrado, você não consegue, mas você veio para restaurar, amém? Você veio para revolucionar, você veio para deixar um legado de transformação, amém? E eu gostaria que nós colocássemos diante do Senhor, não é só sobre esse momento, porque aqui não vai ser tudo. Como que a gente vai reconhecer a história do passado e tudo que aconteceu? É um pontapé para você entender. Eu reconheço onde eu fui ferida, quem foi as pessoas ou os momentos, e eu vou ter o meu tempo com Deus. E às vezes eu vou precisar compartilhar com a minha líder, com a minha discipuladora, para ela orar comigo. Porque fala que a gente confessa ao Senhor para ser curado, para ser perdoado, e uns aos outros para sermos curadas. Tiago 5,16. Eu preciso fechar, minha líder, minha pastora, esse tempo de cura com a tua oração. Eu preciso confessar aqui. Eu sinto isso, eu tenho isso, eu tenho esse sentimento. Eu tenho isso aqui, eu preciso me desvencilhar. Eu quero ter alegria de viver, eu quero ter qualidade de vida, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Primeiramente porque o Senhor nos escolheu, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, nós podemos amar. Pai, não é sobre o que faltou de amor, o que faltou de presença, que nós queremos viver ressaltando. Nós não queremos viver num lugar de eterna dor, de eternas lembranças ruins.
nós queremos olhar para a nossa dor e saber que o Senhor derramou o teu sangue. E o teu sangue é suficiente para nos curar, para nos libertar dessas dores. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. E não somente as físicas, as enfermidades, as doenças. O Senhor também levou as nossas dores emocionais. O Senhor foi o mais rejeitado de todos os homens. Então nós queremos nos identificar contigo, Jesus. E dizer que nós liberamos perdão. E nós queremos ser diferentes, nós não queremos ser escravos das nossas emoções. Nós não queremos estar presas no passado. Nós não queremos ser mulheres amargas, que quando fala destila frieza, indiferença. Não, Espírito Santo, nós queremos ser mulheres que quando fala gera vida, gera esperança, gera fé. Nos levanta nesse tempo, Pai, em que muitas das suas filhas completaram sua carreira, mas nós estamos aqui, Pai, e nós queremos dar uma resposta ao Senhor neste dia, uma resposta de um posicionamento fiel ao Senhor, corresponder com a Tua palavra e com tudo que nós temos recebido nesta casa, de tanto ensino, Pai, mas nós queremos colocar em prática e ser mulheres fiéis, mulheres verdadeiras, mulheres que não são só de domingo, a cristã de domingo, mas aquela mulher que em todo lugar, ela exala o amor de Cristo. Nos ensina, Pai, a despeito de tantos sofrimentos que nós tivemos, nós sabemos que o Senhor pode fazer de nós mulheres cheias da sua presença, de sabedoria e do seu amor. E que nós possamos ser aquelas que vai derramar bálsamo de cura por onde passar. E que nós possamos também hoje tomar essa decisão de ter esse tempo secreto de cura com o Senhor. De saber que nós temos essa fonte que derrama amor diariamente sobre nós. E neste lugar nós somos fortalecidas, encorajadas. E saímos desse lugar prontas para amar. E não para ficar rancorosa. Não para ficar com amargura. E nós queremos nos desfazer nesta noite de toda a tristeza e amargura. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Deus abençoe.